Bem, comecei a gravar de manhã, mas o trabalho nos chamou. Estamos de volta aqui. Bem, para quem ainda não nos conhece, Dr. Elvis também é advogado e pastor, advogado na área criminalista e familiar. Precisa de alguma coisa, só me chamar. E estamos fazendo assim um resumo, da nossa lição. Essa semana estaremos estudando a lição da CPAD, claro, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Estamos estudando nesse trimestre, quarto trimestre, último trimestre do ano, a vida do apóstolo São Paulo, Nesse domingo agora estaremos estudando Jesus Cristo e este crucificado. Então a mensagem principal que nós vamos estar estudando nesse domingo, claro que aqui não vamos nos prender a navegar em toda a Bíblia. Eu sempre digo que o estudo, para ele ser um estudo bem aplicado, ele tem que tentar destacar os principais versículos que estão na lição. Às vezes o professor faz um resumo, mas parece que o resumo é maior do que a própria lição. Aí fica complicado para os alunos entender e até aplicar aos seus alunos, os professores entender e aplicar aos alunos. A nossa lição, como eu já disse, o tema é Jesus Cristo e este crucificado. O texto áureo da nossa lição diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nós vamos ainda falar muito bem sobre essa questão de escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então, aquele que ganha alma, sábio é. O texto bíblico áureo escolhido pelo nosso querido professor está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Eu vou fazer essa leitura para poder ficar bem enfatizada neste resumo. Versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é muito mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus muito mais forte do que a dos homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então esse é o texto que nós vamos assim estudar nos 3 tópicos que a lição nos propõe nesta oportunidade. A verdade, a lição, a CPAD e as lições, elas trazem assim algumas coisas muito interessantes, que são os objetivos. E o objetivo geral desta lição é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Então a gente não pode abrir mão dessa palavra, desse objetivo geral da lição, porque a mensagem do cristão, a mensagem do pregador, daquele que dá o estudo, daquele que prega a palavra, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da mensagem. Quando a mensagem pregada, por seja lá quem for,
ela traz outros elementos e esquece do elemento Cristo, da pessoa de Cristo, ela é uma mensagem descêntrica, né? Ela não tem a centralidade e a centralização da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando sempre a vocês que nos estudos e nas pregações, aquele que deve brilhar e a estrela maior que deve brilhar é a estrela de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o homem começa a aparecer muito, quando o homem começa a tentar brilhar mais do que essa estrela, toma cuidado, olha o que diz o versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, né? O apóstolo está fazendo a pergunta, onde estão essas pessoas, né? Onde está o escriba, né? Onde está, né, o sábio? Olha que ele está perguntando ao sábio, onde está o sábio? Então, a nossa sabedoria, ela só é uma sabedoria que a gente pode chamar de uma sabedoria divina, quando na verdade ela vem do céu. Nós temos que ser instrumentos de Deus, não ser instrumentos para usar Deus. Deus não pode ser usado pelo homem. O homem é que deve ser usado por Deus, mas ultimamente nós temos visto muito ao contrário, né? O homem tentando de todas as formas usar Deus. O objetivo específico dessa lição é destacar a centralidade da pregação de Paulo, ou seja, as pregações de Paulo tinham como centro a pessoa de Jesus e esse crucificado, mas também ressurreto, nós vamos falar sobre isso, alencar as expressões chaves na doutrina de Paulo, ou seja, tem algumas palavras que nós vamos destacar aqui, que Paulo sempre fala nos seus livros, nas suas cartas, melhor dizendo, sempre destaca essas palavras, são chamadas palavras-chave, e nós vamos tentar entender essas palavras aqui, e pontuar os efeitos, né, da mensagem da cruz, quais foram esses efeitos e como esses efeitos foram tão importantes para a sobrevida da igreja aqui na face da terra. Na introdução, nós temos que destacar nessa introdução que Paulo, na verdade, ele entendeu exatamente a mensagem da cruz, né? É muito importante porque nós estamos vivendo, né, em um momento, em um século 21, já, se Deus quiser, a gente não vai chegar lá não, né? Acho que não, né? Mas daqui a pouco entrando no século 22, né? Mas em pleno século 21, a gente precisa entender a mensagem do Evangelho, né? A mensagem que Deus deu ao apóstolo São Paulo, Deus ofereceu ao apóstolo São Paulo, Deus entregou ao apóstolo São Paulo esta mensagem, e é muito importante porque quando você lê, né, os textos sagrados, as pregações do apóstolo Paulo, e o versículo 23 que nós vamos destacar aqui, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, né? Então a gente entende aqui que Paulo entendeu exatamente o evangelho da cruz. Ele sabia que os judeus, Jesus veio dos judeus, Jesus era da descendência de Davi, Jesus cumpriu todos os pormenores, né, enfatizado por todos os profetas, a começar pela profecia maior de Moisés, né, ou vamos dizer assim, lá no início, quando o Adão e Eva, eles infringiram, pecaram contra Deus, e a partir daquele momento o Senhor ali, em Gênesis capítulo 3, ele vai exatamente dizer que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe feriria a cabeça, né? E ele já estava ali prometendo, já era uma promessa para tirar, para mostrar ao ser humano que o Senhor ainda levantaria um homem, uma pessoa, alguém que poderia, na verdade, cuidar e expiar o pecado do povo. O judeu era muito arrogante porque eles sabiam muito bem e eles conheciam muito bem o Senhor Jeová, né? Eles tinham o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, como o único exclusivo deles, né? E Paulo vai falar aqui, né, que nós pregamos a Cristo e ele crucificado, escândalo para os judeus, porque os judeus sempre acreditaram que de alguma forma o Senhor iria intervir no domínio romano, né, e tomar o domínio romano, entregar nas mãos dos judeus, como ele fez em diversas situações, né? Quando você lê aí 1 Crônicas, 2 Crônicas, né,
você vai ver o cativeiro dos judeus, e você vê que em todos os cativeiros Deus levantava alguém para poder resolver os problemas dos judeus e entregava novamente a nação na mão deles, né? Mas desta vez Deus não faria isso. Os romanos continuariam no poder, continuariam dominando, e Deus não interveria nessa situação. Então isso trouxe, na verdade, um escândalo para os judeus. Como é que pode nós acreditarmos em um Cristo que não dominou com mão forte os romanos e não entregou o reino terrestre em nossas mãos? Isso trouxe um escândalo muito grande. E loucura para os gregos, né? Porque os gregos sempre foram homens de guerra, valentes, né? Aquele mais famoso, Alexandre o Grande, né? Homem de guerra, valente, né? E na verdade o Evangelho, ele é o Evangelho da paz, é o Evangelho da graça, é o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma o homem, que batiza com o Espírito Santo e que dá vida àqueles que estão à procura de vida, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esse evangelho é o evangelho que Paulo descobriu, é o evangelho que Paulo aprendeu a amar e a entender. Isso foi muito importante para a sua vida, né? E no primeiro tópico da lição, da nossa lição, né, da CPAD, destacando aí, o primeiro tópico já diz lá, né? A centralidade da pregação de Paulo, o ministério da pregação, né? O ministério da pregação, deixa eu ler aqui direitinho, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. E o mais importante dentro desse primeiro ponto é que lá em Gálatas capítulo 1, versículo 12, né? O apóstolo Paulo diz que, pois não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, a pregação, a centralização, né, o ministério da pregação de Paulo, desse Cristo ressuscitado, a gente entende muito bem, já aprendemos aqui na lição passada, né, tempo que Paulo passou no deserto, os 3 anos ali, e ele diz aqui claramente que ele não aprendeu isso de homem algum. Então, foi uma revelação fresquinha, como a gente fala, né? Ele teve uma revelação assim, dada por Deus a ele. Esse evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, né? Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê ali que aquele evangelho escrito por esses alguns apóstolos, outros discípulos, né? É um evangelho que conta a narrativa de tudo aquilo que aconteceu, daquilo tudo que Jesus fez, daquilo tudo que aconteceu no período, né, de 3 anos e alguns meses que Jesus ficou aqui na terra, os milagres, né, as mensagens, os sermões, mas basicamente eles não tiveram nenhuma revelação para trazer para o povo, né, para a igreja. Ali nos evangelhos é apenas o quê? A narrativa de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que ensinou Jesus, de tudo aquilo que Cristo queria para a sua igreja. Mas quando a gente encontra, né, principalmente esse livro de Gálatas, o capítulo 1, versículo 12 de Gálatas, quando Paulo fala, né, que não aprendeu de homem algum, não é que ele não tenha lido, né, as escrituras hebraicas, né, ou o Corão, não é que ele não tenha lido algum outro escrito. A Bíblia até diz, ensina que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um sábio da sua época. Não é isso. Aqui nós entendemos que a revelação do Evangelho da Graça e do Cristo crucificado, ela veio de forma fresquinha para o apóstolo São Paulo. E isso mexeu muito com os judeus, mexeu muito com os discípulos, mexeu muito com os apóstolos. E o apóstolo Paulo teve que tratar essa questão com muita cautela para que não criasse um ciúme entre os demais apóstolos, né? Porque se você pegar todas as escrituras, né, do Neotestamentário, o Novo Testamento, você vai perceber que pouco foram aqueles apóstolos e discípulos que conseguiram ter alguma revelação, né, para trazer para o Evangelho e acrescentar ao Evangelho, né? Nós temos a carta de Tiago, temos a carta de Judas lá, aquela cartinha pequenininha, apenas um capítulo antes do Apocalipse. Temos o Apocalipse, né, propriamente dito, temos as epístolas de João, as epístolas de Pedro e, né, basicamente o livro de Hebreus, tudo bem, mas basicamente foram poucos os discípulos e apóstolos que trouxeram alguma revelação diferenciada. O apóstolo Paulo não, são 13 cartas, se eu não me engano, né?
e essas cartas são cartas revelatórias, né? Cartas escritas, revelação dada por Deus sobre o Evangelho de Cristo e esse Cristo crucificado, né? O segundo ponto, né, do primeiro tópico é: a palavra da cruz é loucura da pregação. É claro, muito claro isso no versículo de número 18 da nossa lição, quando ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para quem perece, né? Esses dias estava ouvindo, né, até um filósofo, né, Olavo de Carvalho, que nem evangélico mas ele falava, em uma dos seus comentários, né, ele falava: não existe dois caminhos, ou é céu ou é inferno, né? Não tem meio termo, né? Apesar das doutrinas católicas, e aí com muito respeito a cada religião, né, trazer ali a doutrina do purgatório, tal, mas a gente sabe que, na realidade, o que a gente faz de bem ou de mal aqui nessa terra, né, a gente vai colher de bem ou de mal. E se a gente não conhece o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo, aí pior ainda, né? Então o apóstolo diz aqui: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque é loucura para os que perecem, porque aqueles que perecem sem Cristo, sem paz e sem salvação, e principalmente sem a revelação do Evangelho da Graça, infelizmente, o destino deste não é exatamente o céu, não é exatamente porque a gente sabe, você sabe, eu acho que você sabe, né, que a nossa vida terrestre é apenas passageira. Estamos aqui apenas de passagem, né? Esse corpo que temos aqui hoje, né, ele vai perecer, mas não termina aí. Temos daqui por diante, após a morte, como diz lá em Hebreus 9:27, após a morte segue-se o juízo. Então, peraí, não é assim, não é bem dizer assim: opa, morreu, acabou. Não, morreu, acabou a parte terrena, mas a vida eterna, ela vai continuar. E aí eu pergunto a você que está ouvindo esse vídeo, esse estudo aí, que a gente está aqui só fazendo um resuminho para vocês, né? Aonde você quer passar a sua eternidade? Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, através do poder de Deus, a vida eterna que hoje nós desejamos e anseiamos tanto, ela chegará até próximo de nós, e tenho certeza que isso nós não vamos abrir mão. O terceiro tópico da lição, né, o terceiro subtópico diz: para os judeus e para os gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana, né? Então, olhando para a cruz e olhando para a sabedoria humana, alguém poderia dizer: como esse homem pode ser sábio se ele está morto, se ele enfrentou a pena de morte, a cruz, né? E a gente sabe muito bem que, apesar de toda a Escritura proferir exatamente, né, os momentos que antecederiam a morte do Cristo, aonde ele nasceria, aonde ele viveria, a forma como ele viveria e também a forma como ele morreria, apesar de tudo isso, nós sabemos muito bem que houve, né, eu até tenho um escrito de mais de 100 folhas chamado Os Erros Processuais da Crucificação, e eu digo naquele escrito, não digo que é um livro porque não foi publicado, né? Mas eu digo naquele livro que houve diversos erros processuais, tanto o aprisionamento à noite, tomado à noite, julgamento na casa do sumo sacerdote Anás, né? A forma como foi levada para Herodes e depois encaminhada, né, a Pôncio Pilatos, a forma como Pôncio Pilatos o tratou, todas essas etapas, todos esses erros, todas as minuâncias, né, da crucificação, houve claramente erros que deveriam ser nulos. Todo o processo da crucificação foi eivado de nulidade, deveria ser nulo, e Jesus, provavelmente, se fosse apenas uma questão humana, onde a lei poderia ser obedecida, onde deveria ser obedecido o devido processo legal, com certeza Jesus seria absolvido, né? Mas aqui se trata de um Cristo crucificado e dando a vida
para nós, para todos os seres humanos. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não emprestou o seu Filho, ele deu o seu Filho para todos nós. O capítulo 1, versículo 23 e 24 de 1 Coríntios: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Né? Então, que esse tópico é um tópico extraordinário, né? E a gente não pode abrir mão desta palavra, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é vida eterna. Terceiro tópico da lição, né? Tá lá as expressões chaves, né? As expressões chave da doutrina de Paulo. Quais são? Nós vamos aqui resumir mais um pouquinho, está sendo muito longo esse estudo de hoje. Eu não gosto, eu prefiro a gente fazer um estudo de máximo 30 minutos. Vamos lá. Quais eram as principais expressões-chave que a revista destaca aqui e que nós vamos falar sobre ela? Primeiro, o Evangelho de Cristo. Sempre Paulo falava sobre isso. O Evangelho de Cristo. Segundo, o Cristo crucificado. Terceiro, o Cristo ressurreto. Sobre o Evangelho de Cristo, a gente precisa entender, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando Paulo, todas as vezes, essa palavra-chave, Evangelho de Cristo, ele estava também querendo dizer para nós que nós, como servos do Senhor, seja qualquer área social que você pertence, classe social que você conviva, seja o local onde você mora, nós aqui do Rio de Janeiro, seja do Leblon, a Baixada Fluminense, aqui onde eu vivo, São João de Meriti, não importa o local aonde você viva, né? O que você não pode é, de hipótese alguma, se envergonhar do Evangelho de Cristo, né? Então as pessoas, algumas pessoas, elas se ocultam, elas se escondem quando alguém está assim insinuando questões a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo e a respeito da Bíblia. É claro, e a gente sabe disso muito bem, que Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, não precisam de defensor, mas precisam de estudantes da Bíblia que possam refutar algumas acusações equivocadas que algumas pessoas fazem do Evangelho, dos cristãos e daqueles que professam a fé. Né? Lembrando para vocês que também lá em Marcos 16, 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, o Evangelho que Paulo está falando ali, o Evangelho de Cristo, é esse Evangelho que eu e você não podemos nos envergonhar, e é esse Evangelho que eu e você devemos anunciar, seja na rede social, como nós estamos aqui, seja pessoalmente, seja na nossa família, não podemos em hipótese alguma nos envergonhar do Evangelho. Segundo ponto, Cristo crucificado, né? O contraste entre a loucura e a sabedoria está presente nesta mensagem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 diz: a sabedoria não deste mundo, mas dos príncipes, nem dos que perecem, mas a sabedoria de Deus. Então, a gente precisa entender que o Cristo crucificado, a pergunta que a gente sempre faz, né? A crucificação foi justa? Quando nós assistíamos, né, aqueles filmes, né, de Hollywood, né, onde apresentavam, né, a morte de Cristo e esse crucificado, a gente derrama lágrimas até hoje, porque a gente sabe que aquilo foi uma grande injustiça cometida por aqueles que estavam ali, não só pelos romanos que tinham poder para soltar, para prender e para soltar a Cristo, mas por aqueles, né, aquela turba furiosa, enfurecida, que estava ali, que gritavam, crucificam, né? Mas a gente sabe que o Cristo precisava passar por esse momento, né? Precisava passar por essa etapa. Tanto é que nas 7 palavras da cruz, uma delas, Jesus fala, né? Pai, entrego o meu espírito, né? Ele estava dizendo, sou
estou entregando o meu espírito a ti, estou sendo crucificado por toda a humanidade. Por isso que o texto bíblico áureo da Bíblia é: Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. O terceiro ponto é Cristo ressurreto, né? A ressurreição é a principal doutrina do Evangelho. 1 Coríntios 15,14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, eu sempre digo uma coisa, todas as doutrinas da Bíblia são muito importantes para a igreja. Doutrina da salvação, doutrina da redenção, doutrina dos anjos, doutrina da purificação, da santificação, doutrina do Espírito Santo. Mas nenhuma dessas doutrinas é mais importante do que a doutrina da ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como Paulo disse aqui, seria vã a nossa pregação, seria vã todo o nosso trabalho, como está escrito aqui, né? Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Estaríamos fazendo o que aqui se Cristo não tivesse ressuscitado? Estaríamos pregando o que se ele não tivesse ressuscitado? Mas ele ressuscitou, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ele venceu a morte, ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele venceu a morte, mas venceu para quê? Por ele? Não, ele venceu por mim e por você. Terceiro ponto e último, que já está demorando muito, os efeitos da mensagem da cruz. 3 são, né? Existe mais, mas 3 são os efeitos da mensagem da cruz. O primeiro, uma vida no poder de Deus. O segundo, uma vida de humildade. O terceiro, uma vida na dependência do Espírito Santo. Uma vida no poder de Deus, nós colocamos aqui Romanos 10:17, de modo que a fé vem pelo